Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Fundamentos da Informática. E nessa aula nós vamos começar com um tema novo, que é Sistemas Operacionais. Então, quando nós falamos sistemas operacionais, nós estamos falando de um programa, tá? Então, o que é o conceito de sistemas operacionais? É um programa que realiza a interface entre os softwares, aplicativos e o hardware. Também é uma camada de software que controla o acesso a todos os recursos de hardware e software. E também é o programa que está entre o usuário e a máquina, fazendo a interface entre o usuário e a máquina. O que é a interface? É o modo pelo qual dois objetos se comunicam. É o meio pelo qual dois objetos se comunicam. Exemplo, computador, ser humano. Como que o computador vai se comunicar com o ser humano e o ser humano com o computador? Como que eles vão interagir? Através da interface. Quem faz essa interface é o sistema operacional. Sistemas operacional. Então, o sistema operacional gerencia os recursos, oferece ao usuário facilidades para se comunicar com o computador e serve de plataforma para execução de programas. Ou seja, programas feitos para um determinado sistema operacional não irão funcionar em outro sistema operacional, a não ser que ele seja multiplataforma. O que quer dizer um sistema multiplataforma, né? É um sistema que roda em vários sistemas operacionais, tá? E um exemplo disso, um programa exemplo disso, pode ser um browser, né? Mas mesmo o browser, ele é específico para um tipo de sistema operacional. Por exemplo, se nós entrarmos no Chrome, ele existe para Linux e existe para Windows. Mas a versão Linux não rodará no Windows, e vice-versa, nem a do Windows rodará no Linux. Então, o conceito de camadas. Igual esse bolo, o sistema operacional é constituído por camadas, né? Tirando esse morango daqui de cima, que não tem nada a ver. Sistemas operacionais. Então, quais são as camadas de um sistema operacional? A primeira camada é o núcleo dele, que nós chamamos de baixo nível. Por que baixo nível? É mais perto do hardware. Então nós temos o hardware, que são as peças do computador. Placa-mãe, memória, processador, HD, placa de vídeo, né? Teclado, mouse, monitor, e aí vai. Logo em seguida, se comunicando diretamente com o hardware, nós temos o sistema operacional que atua nessa camada, que é onde está o Linux, o Windows, Android, iOS, macOS. Mais para frente, nós temos os programas e aplicativos, que são instalados em cima do sistema operacional. Ou seja, Word, Excel, PowerPoint, Chrome, todos os joguinhos que você gosta de jogar no computador. Que mais? Programas de música, programas de edição de vídeo, tipo Photoshop, e aí vai. Né? Edição de vídeo não, né? Photoshop é edição de imagem. Edição de vídeo seria o Undershade, Filmora, né? E aí, na parte mais exterior, onde que pouco se comunica com o hardware, vai estar o usuário. Tá? Aqui, junto do usuário, também podemos colocar as linguagens de programação de alto nível, onde está o Delphi, o Python, o PHP, né? E as de baixo nível, onde está o Assembler, onde fica mais próxima do usuário, do hardware. Então,
o que o sistema operacional é responsável? Bom, os sistemas operacionais são responsáveis por proporcionar uma interface para o usuário se comunicar com o computador. Por exemplo, se nós pegarmos o Windows 10, ele tem essa interface. Se eu clicar aqui, nesse botãozinho, ele vai abrir um menu. Aqui do lado esquerdo ele vai ter todos os meus programas instalados. Aqui ele vai pôr uns ícones que eu mais entro. Aqui embaixo vai ter a minha barra de tarefas com alguns ícones que eu posso estar adicionando aqui. Se eu clicar aqui eu minimizo a janela, se eu clicar 2 vezes eu abro um arquivo, e aí vai, tem esse desenho de área de trabalho, tem esse desenho de janela. Se eu abrir uma outra versão do Windows, né, por exemplo o Windows XP ou o Windows 7, vai ter outra interface. Se eu mexer no Android, vai ter outra interface. Por exemplo, aqui eu tenho a tela do meu celular. Tá vendo que muda tudo? Olha aqui, olha o Android para ele, bem diferente, né? O Google Chrome para ele, bem diferente no Android do que do Windows 10, né? Se eu abrir qualquer programa nele, vamos abrir o Teams, olha que diferente, né? Sendo que o Teams para o computador é esse, então muda a interface, né? Muda como a gente vai interagir com a máquina, né? Você vê que é bem diferente um do outro, né? Os botões, não tem iniciar, esses botões aqui, tá? Se eu fizer assim, eu tenho acesso a outro tipo de informação, que não seria possível ter essa interface no sistema operacional Windows, né? Gerenciar dispositivos de hardware do computador. Todo o gerenciamento de hardware, de HD, de placa-mãe, de placa de vídeo, de memória, de processador, é feito pelo sistema operacional. Gerenciar o sistema do arquivo do computador. Então, o que seria isso? Quando eu pego um arquivo qualquer de um lugar e copio para um outro lugar, ou crio essas pastinhas dentro do meu HD, ele tem um sistema de arquivo por trás disso, né? Então, o sistema operacional que está organizando, que está fazendo tudo isso. Se eu clicar aqui, por exemplo, formatar, qual o sistema de arquivo que nós usamos no Windows? O NTFS. Também temos o FAT32, que é mais antigo, que era usado no Windows XP. Tá? Então, quem faz esse gerenciamento de arquivos também é o sistema operacional. No Linux é outro, né? É outro sistema de arquivo, totalmente diferente. Também é responsável o sistema operacional por gerenciar o sistema de suporte a outros programas, né? Por exemplo, quando eu venho aqui e vou executar um programa da minha autoria aqui, por exemplo, esse sistema de cobrança que eu desenvolvi. Quem está fazendo esse sistema de cobrança funcionar dessa forma? Quando eu clico aqui, abrir essa janelinha, dando suporte a eu digitar, né, informações, a eu estar pesquisando informações aqui, né? Quem faz tudo isso é o sistema operacional. Se não fosse sistema operacional, eu não conseguiria estar desenvolvendo esse software. Então, o sistema operacional, ele dá suporte para outros programas serem executados, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico, onde eu tenho o sistema operacional como centro de tudo, e ele interagindo com os programas, com o sistema de arquivos, com o hardware e com o usuário. Então, o sistema operacional é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Ele trabalha nos bastidores de intermediário entre as solicitações do usuário e dos programas. Gerencia e orienta o hardware do computador. Lê e grava dados de e para uma outra unidade de disco.
O sistema operacional, você não vê ele funcionando, mas ele gerencia várias coisas, né, além dessa interface gráfica. Se eu vim aqui em serviços, onde são os serviços que o sistema operacional está executando nesse momento, eu tenho tudo isso aqui, ó, de serviços sendo executados. Por exemplo, ele que está gerenciando o usuário, ele que está gerenciando o banco de dados, ele está fazendo mapeamento, ele está fazendo otimizações aqui de entrega de pacotes de software, ele está gerenciando pastas de trabalho, ele está fazendo tudo isso aqui de serviço. Né? Se eu executar aqui, se eu executar meu gerenciador de tarefa, eu tenho muitos programas aqui do sistema operacional sendo executados nesse momento para que o meu computador funcione. Né? Então, a gente não vê isso funcionando, só vê o resultado final. Né? Então, para terminar a aula, então eu tenho aqui um gráfico mostrando o sistema operacional. Então, o usuário, ele vai fazer comunicação com o sistema operacional é que vai se comunicar com os dispositivos de output, de entrada e saída. Tá? Teclado e mouse é entrada, input. Monitor, impressora, output, saída. Então tem entrada de informação, saída de informação. Dispositivos de armazenagem, né? Aqui está meio antiguinho aqui esse gráfico de disquete aqui, né? Seria mais apropriado agora um pendrive, né? E até mesmo armazenamento em nuvem. Mas dentro do PC seria o HD e o pendrive, né? Ele faz também o gerenciamento de recursos. O que seriam recursos? Memória. Eu tenho dois tipos de memória. Memória RAM, que é a memória que aquilo que a gente, quando vai comprar o computador, né, a gente pergunta, quanto tem de memória esse computador? Aí a pessoa fala, tem 8 GB. Esse 8 GB é memória RAM. Mas também nós temos outro tipo de memória que chama ROM, que é o BIOS. Né, onde que ele fica gravado lá para poder inicializar o computador. E nós temos a CPU, que é o processador. Tá? Erradamente a gente fala que CPU é o gabinete. CPU seria diretamente o processador que vai encaixado na placa-mãe. Quem gerencia tudo isso é o sistema operacional. Tá? Bom, pessoal, por hoje é só. A tarefa é bem simples. Vocês vão fazer um resumo do que nós tratamos aqui nessa videoaula. Tá? Vocês vão vir aqui na primeira página, vai ler e vai resumir o que nós tratamos aqui sobre sistema operacional até essa página, tá? Até aqui. Façam no Word e postem para mim lá na atividade. Muito obrigado, até a próxima.